pessoal, tudo bem? A Páscoa, todo mundo sabe, é um momento de muita reflexão, um momento da gente perceber o quanto Deus é importante na nossa vida e tudo que Ele foi capaz de fazer por nós. E Jesus é a prova viva de que a gente pode renascer de novo e de novo e de novo. Eu tô falando como um símbolo na vida, então a gente nunca desistir, a gente sempre saber que a gente vai renascer, que a gente vai ressuscitar e que a gente então, se tá passando por um problema, que você pode morrer nesse problema, mas que você vai sim ressuscitar para uma vida nova. A Páscoa é um momento tão grandioso, mas ao mesmo tempo muito simples. Não pelo fato de gastar pouco, mas pelo fato da gente usar assim nossa criatividade mesmo e fazer com tudo que a gente tem, criar um objeto único que vai enfeitar nossa casa e que a gente não vai precisar gastar uma fortuna por causa disso. Com todas as coisas que a gente tem, a gente vai criar alguma coisa nova. Então eu usei tudo coisas que eu já tenho, não precisa comprar nada para fazer esse meu objeto decorativo. Então olha como é realmente simples. Eu tenho esse objeto há algum tempo, eu gosto muito dele, eu acho super versátil, então eu vou usar ele aqui hoje. Isso aqui cai da minha árvore no quintal. Ela fica nas folhas, nos galhos da árvore e ela vai se soltando e caindo. Então eu peguei no quintal e fiz assim como se fosse um ninho. E vou colocar aqui. Esses ovinhos eu tenho do ano passado da Páscoa e então eu guardei e vou usar agora. Mas você pode sem problema nenhum fazer com ovo de verdade. É só você furar bem pequenininho aqui, deixar cair toda a gema clara e lavar bem, que ele vai ficar perfeito para você usar nesse nosso enfeite. Eu simplesmente vou colocar 3 ovos, eu acho que fica bem bonitinho, senão vai ficar muito cheio, e vou tampar. Eu coloquei aqui nessa mesa de centro da sala de estar da minha casa, que é bem na entrada, então logo que as pessoas entram já vão ver que nós estamos no clima da Páscoa, porque os ovos significam renascimento, que por isso que normalmente as pessoas dão ovo de chocolate umas para as outras. Então eu coloquei no ninho para dar essa coisa do nascimento mesmo. E dentro dessa cúpula, eu acho interessante porque destaca mais o nosso enfeite. Se você não tem essa cúpula, não se preocupe, você pode usar um vaso de ponta cabeça. É só você colocar um vaso de vidro de cabeça para baixo que vai dar o mesmo efeito. Então tá aí a minha ideia, eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma ideia simples, mas carregada de muito significado. Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, eu preciso falar alguma coisa disso aqui. O projeto de Páscoa de hoje é muito fácil e um chuchu. É muito fácil de fazer, a gente não vai precisar costurar, então pra quem fica meio assim, eu não sei costurar, não vai precisar costurar, não vai precisar fazer nada e você vai fazer rapidinho. Não vai fazer só um não, tenho certeza que você vai acabar fazendo vários. Vamos lá? Nesse projeto a gente vai fazer um coelhinho de pompom. E o pompom nós mesmos que vamos fazer. Então é bem legal porque aí você pode usar também o pompom para qualquer outro projeto que você fizer. Um pompom super fácil e fica uma mimosura. Não, o coelhinho fica uma mimosura. Nós vamos precisar de lã, de preferência assim, grossinha. E você vai fazer 4 moldes desse aqui. Tá bem bonito aqui o meu, mas é que eu já cortei, já fiz, já desfiz. Então você pode cortar num papelão comum mesmo. O maior você vai cortar com um diâmetro total de 10 centímetros, então daqui até aqui 10 centímetros e daqui até aqui 3,5 centímetros. No menor, daqui até aqui 8 centímetros, o diâmetro total 8 centímetros e aqui no meio 3,5 centímetros. Então você corta esse papelão, nós vamos fazer 2 de cada e corta assim no meio, um pouco maior. Tá? Que é por onde a gente vai atravessar a lã. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é juntar esses dois e nós vamos então pegar a lã, segurar os dois juntos, passar a lã aqui pelo meio e segurar ela aqui atrás, assim, com a mão. E vamos começar a passar essa lã, vai passando assim, passa primeiro de um lado, você não vai até o final.
Você vem até aqui assim, tá? Não precisa vir até aqui o final. Quando você encher bem assim, que tiver bem fofinho, eu passei 3 vezes, tá? Na volta inteira. Então você corta a lã e a gente coloca assim por trás, passando por trás do fio. Assim, ó. Agora você vai cortar um pedacinho da lã, mais ou menos assim, ó. Dá uns 15 centímetros mais ou menos. E deixa aqui reservado. Nós vamos fazer a mesma coisa com o menorzinho. Põe a lã aqui e vai. Deixa bem fofinho. Tem muitas formas de fazer pompom. Tem até acessório que vende já para fazer pompom em casa. Mas eu resolvi trazer assim porque se você não tem esse acessório, não tem intenção de comprar, é uma forma de você conseguir fazer o pompom também. E também tem o pompom que você já encontra pronto. Você pode comprar o pompom pronto, mas ai, é tão gostoso fazer pompom, gente. Agora nós vamos pegar, vir abrindo aqui, separando as duas partes. Nessa hora, olha, essa tesoura que eu tenho era só de tecido, mas ela já é antiga, ela não tá mais tão boa para cortar tecido, então eu deixo ela guardada para essas coisas aqui, que no caso ela pode às vezes cortar o papelão, então aí não tem problema. Não use a sua tesoura de tecido para fazer isso, porque se pegar o papelão você vai perder o corte da tesoura. Então vem abrindo aqui e vamos vir cortando assim no meio. Por isso que o meu papelão tá meio, vocês viram, né? Tem umas partes cortadinhas, porque às vezes a tesoura pega um pouquinho. Aí, cortou assim, nós vamos vir aqui por baixo com essa lã. Esse pedacinho de lã que a gente já tinha cortado. Então coloca no meio aqui dos dois, vem puxando até encontrar pra gente fazer 2 nós, bem forte, aperta bem, que ele que vai prender o pompom. E agora então, você puxa o papelão e aqui tá o pompom. Só que tá vendo como o pompom fica? Principalmente esses dois que a gente acabou de amarrar. Então você vem agora acertando. Olha que pomponzão lindo. Se você vai usar em outro projeto, você queira pendurar em algum lugar, então aquela cordinha que a gente amarrou vai servir para você pendurar. Daí você não corta, você só ajeita a bolinha do pompom e não corta esse fio que você vai usar. Então agora nós vamos fazer a mesma coisa com o pequenininho. Agora nós vamos precisar de 2 pedaços de feltro. Eu peguei o branquinho e o rosinha claro, que vai ser para as orelhinhas. Então nós vamos dobrar assim ao meio e cortar formato ovalado, que é a orelhinha. Então nós vamos ficar com 2, né, para as 2 orelhinhas. E a mesma coisa no branco, só que o branco vai ser menor, assim, menorzinho. Com cola quente, nós vamos colar o branquinho assim, que é o centro da orelhinha. E também vamos passar cola aqui na parte de baixo, que a gente vai fazer assim, ó. Cola os 2 assim. Vamos pegar os 2 pomponzinhos e colar um no outro, para formar o coelhinho. Aperta assim, para colar bem. Agora aqui, você olha bem de frente e nós vamos colocar as orelhinhas. Então você posiciona mais ou menos onde você quer, coloca cola quente e coloca a orelhinha. Agora você pode fazer um pomponzinho assim, bem pequenininho, ou comprar pronto. Esse no caso eu já comprei pronto, eu já tinha na verdade em casa, então eu resolvi usar. Mas se você for fazer um pequenininho desse, o processo é o menos, você só vai fazer a medida do círculo menor. Então esse vai ser o rabinho do coelhinho. Nós vamos procurar aqui a posição que a gente quer e também colar. Para os olhinhos nós vamos usar essas bolinhas pretas. Olha, eu encontrei essa que tem um furinho no meio, mas você pode encontrar a bolinha que é inteiriça, que tem um furinho menor no meio. Essas miçanguinhas assim, mesma coisa. Vamos procurar aqui o centro pra gente colocar. Aqui a gente cola os olhinhos. Se você achar que tem que cortar mais, olha, aqui eu tô vendo que tem um errado. Você vem e corrige. Agora você vai pegar um pedacinho de papelão assim. Esse foi o que tava no negocinho do plastiquinho do
pompom, esse tamanho mais ou menos, dá uns 7 centímetros mais ou menos. E nós vamos usar essa linha, que é linha de nylon transparente. E vamos dar aqui umas 6 voltas. E antes nós já vamos separar essa miçanguinha do mesmo tamanho do olhinho, só que ela é rosinha. Vamos deixar aqui fácil porque a gente vai precisar dela. Deu as 6 voltas, corta a linha. Com muito cuidado, vou vir por trás, que é onde está o fio solto. E vou começar a puxar aqui. Então você pega tudo aqui, ele tá de comprido aqui na minha mão, tá? De um lado nós vamos cortar a ponta que tá toda arredondada e vamos passar por aqui. Nesse caso a miçanguinha tem que ser com esse furo maior. Passa por aqui e vamos dar um nó, tá vendo? Ela tá aqui dentro. Nós vamos dar um nó e mais um para garantir, né? E aí a gente corta o outro lado também que tá todo arredondado. Então a gente junta tudo e também corta a ponta. Segura assim, olha, passa a cola quente nesse nó que a gente fez para fixar e vamos colocar no rostinho, centralizar bem perto entre os olhinhos. Cola o narizinho com um nozinho para dentro, né? E olha essa carinha fofa, é muita fofurice esses coelhinhos, gente, olha que fofura. Eu tô mostrando a bundinha, olha que fofurinha. E é legal porque pode ser tanto para decorar a casa, que fica um chuchuzinho você colocar nos cantinhos na sua casa, quanto para você presentear, uma ótima opção para você substituir o chocolate de presente e presentear com coelhinhos, porque quem ganha o coelhinho é uma fofurice. E pode guardar para sempre também estar decorando a sua casa na Páscoa. Ou você pode acompanhar com chocolate também, porque não? Coloca numa caixinha o coelhinho e o chocolate. Eu achei uma fofurice, super fácil de fazer. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu amei fazer esse projetinho, eu espero que você também goste. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para mais um projetinho de Páscoa. Esse projetinho é excelente para quem tá começando na costura e para presentear. É muito simples de fazer, rápido, você vai usar aqueles retalhinhos, além de você também poder dar outras formas depois diferentes de coelho. Então, para você que está começando agora no mundo da costura e para quem também já costura, mas está sem ideia do que dar de presente nessa Páscoa, vem fazer esse projetinho aqui comigo. O molde e todo o passo a passo desse projeto eu vou deixar disponibilizado lá no meu blog, no rubiarubitahome.com. Então aqui, para facilitar, eu já trouxe as peças cortadas. Então, para essa parte, nós vamos usar 4 desse aqui. Eu fiz dessa cor, você pode fazer da cor que quiser, vai da sua criatividade. 4 orelhinhas, 2 da mesma cor desse aqui, para ficar mais bonitinho. É uma sugestão. Você pode fazer também da cor que quiser. E 2 de um tecido diferente, um tecido que combine, ou no meu caso eu tô fazendo um tecido coloridinho perto do tecido cru. E 2 tiras de 16,5 por 3,5, da cor do tecido também dessa parte de baixo. Nós vamos começar então com as orelhinhas. Você vai costurar direito dos tecidos um de frente para o outro, então a gente fala direito com direito. Se quiser, para ficar mais seguro, prende com o alfinete e nós vamos passar um pé de máquina nessa volta, deixando essa parte aberta. Ah, mas eu sou iniciante, como é que eu vou fazer essa curva? Faz bem devagar, coloca a máquina na velocidade menor que você tem e vem para fazer a curva bem devagar que você consegue. Vai virando, arrumando o pezinho que você consegue fazer essa volta. Depois de costurado, nós vamos cortar a volta dele inteira. Hoje eu vou usar a tesoura de picotar, sempre eu uso a tesoura normal, mas hoje eu vou deixar essa dica para você que ainda não conhece. Quem já costura há mais tempo conhece. É você cortar sempre o excesso de tecido
com uma tesoura de picotar. Fica melhor o acabamento e ela facilita você desvirar. Sempre lembrando que se você começou a usar a tesoura de picotar para o tecido, você não pode cortar papel, senão ela vai perder o corte para o tecido. A tesoura de picotar também tem que ficar exclusiva para os tecidos. Então é só cortar aqui o excesso, deixando meio centímetro mais ou menos. Agora a gente vai desvirar as orelhinhas. Muito simples, né? Não precisa de haste, nada. Com o próprio dedo você vai abrindo bem as costuras por dentro. E agora nós vamos passar essas orelhinhas, deixar bem passadinha. Passadinha, sentadinha a costura. Nós vamos pegar uma parte desse aqui, dobra assim ao meio, só para marcar direitinho onde é o meio, pra gente colocar as orelhinhas aqui. Aqui no total tem que ficar com 1 centímetro de distância, lembrando de colocar direito do tecido com o direito desse tecido aqui. E nessa parte aqui de cima, pra gente unir as orelhinhas, nós vamos passar uma costura de meio pé de máquina. A outra parte dessa daqui, fechando o sanduíche. Então seria o direito também desse tecido. Aqui, como esse tecido tanto faz, então eu vou te direcionando. Aqui seria o direito do tecido, fechando aqui. Arruma bem direitinho, prende com alfinete e agora sim nós vamos passar um pé de máquina aqui. Sempre é importante lembrar de no finalzinho dos lados dar o retrocesso com a máquina, para ele arrematar bem e ficar melhor para você conseguir trabalhar. E nós vamos fazer a mesma coisa com esses dois outros restantes aqui. Coloca os dois juntinhos e passa um pé de máquina aqui, nessa parte de cima. Agora a gente vai desvirar assim, né? Deixar do lado certo e passar bem essas costuras. A mesma coisa com o de orelhinha. Nós vamos desvirar assim, segurar assim bem a orelhinha, esticar e passar bem. Então, os dois nós vamos passar bem agora com o ferro. Depois de bem passadinho, nós vamos reservar e vamos pegar essas duas tirinhas. Uma eu já dobrei e eu vou te mostrar como é que faz essa dobrinha super simples, sempre com o ferro. Você vem, vai dobrar ao meio a tira no sentido do comprimento. Depois você vem e dobra até o meio, passa com o ferro, e esse lado até o meio e passa com o ferro. E depois você vem para as pontinhas, que eu vou mostrar aqui que já tá marcadinho, olha. Então aqui dobramos ao meio, passamos tudo com o ferro e aí na pontinha a gente dobra 1 centímetro, passa com o ferro e depois dobra mais 1 centímetro e passa com o ferro. Isso nas duas pontas. Feito tudo isso, a gente vai passar uma costura bem rentezinha aqui, assim, olha. Tá vendo a costurinha aqui? Depois dos dois costuradinhos, nós vamos pegar essas partes, né, da orelhinha e a outra parte e vamos colocar assim por cima, deixando aqui de distância 3 centímetros. Então você mede 3 centímetros e coloca ele para baixo. E também se lembrando de medir as duas laterais para ver se elas estão certinhas. Nós vamos passar uma costura aqui bem rentezinha e aqui na parte de baixo. Nós vamos deixar essas duas laterais abertas. Quando eu falo bem rentezinha, é uma costurinha bem aqui, bem na pontinha mesmo. Agora você reserva esse aqui e nós vamos trabalhar no da orelhinha. Olhando assim de frente para a orelhinha, nós vamos fazer um desenho do narizinho do coelhinho, um desenho super simples, a lápis mesmo. Nós vamos marcar aqui para fazer um bordado rapidinho, nada tão elaborado. Então a gente vem no centro, né? Você vai fazer mais para a parte de baixo do desenho, mas não tão embaixo porque a gente tem costura aqui para fazer. Eu faço um risco aqui no meio e um triângulo invertido. Daqui sai essas duas voltinhas e dois olhinhos aqui, mais separadinhos assim. Assim, um desenho bem simplesinho mesmo.
E agora eu vou usar a linha de bordar ponto cruz mesmo. Vou usar rosinha pro nariz e a boquinha e o azulzinho pros olhinhos. E vou fazer um bordadinho super simples. Lembrando você de, na hora de bordar, separar esses dois. Para você bordar só na parte da frente, para ficar mais bonito o acabamento. Para essa parte aqui, vou fazer o ponto reto, o ponto como se fosse o ponto alinhavo, simples mesmo, como se fosse o pesponto, né? Assim, olha, bem simplesinho. E aqui pro triângulo eu vou fazer o ponto cheio, que nada mais é do que você fazer assim, de um lado ao outro do risco que você fez. Olha, você põe de uma ponta na outra agulha do desenho que você fez e puxa assim. Você só não pode puxar muito a linha para ele não espremer tudo aqui, tem que ficar retinho assim, acompanhando o desenho. Eu não sou profissional no bordado, é uma dica que eu dou, porque é um projeto simplesinho para fazer, então mesmo que você não seja uma bordadeira assim como eu, dá pra gente brincar um pouquinho com bordado e deixar um pouquinho mais bonitinho o projeto. Arremata atrás, olha, eu passo por trás aqui de tudo e corto. Para fazer os olhinhos eu vou fazer o nó francês. É super fácil de fazer, então você vem com a agulha no ponto que você desenhou, pode dar um nó na ponta do fio, porque vai ficar aqui atrás mesmo. E para fazer o nó francês, essa parte que tá presa no tecido, você vai enrolar aqui na agulha. Então aqui a gente vai dar umas 8 voltas. Então 1, 2, deu as 8 voltas, nós vamos colocar a agulha no mesmo ponto que a gente desenhou e vamos puxar todo o fio. Assim fica os olhinhos com o nozinho francês. Olha que gracinha. Para quem nunca arrematou, você pega um pedacinho do tecido, bem pouquinho, porque a gente não pode aparecer desse lado. Então eu tô fazendo atrás do olhinho para não aparecer. Pega um pouquinho do tecido, puxa, vai ficar assim, não fica? Esse anel, você passa por dentro e puxa. Ele deu um nó. Faz isso umas 2 vezes que tá arrematado. Então aqui tá a frente prontinha, com o rostinho fofinho do coelhinho. Então agora com ele bordadinho, a gente vem com essa tirinha que a gente fez e vamos colocar aqui por cima. Então agora com as duas partes, com esse detalhezinho aqui na frente, nós vamos colocar a frente do coelhinho com a frente desse aqui, que é a que tem esse detalhe. Um detalhe de frente pro outro, assim. Fique atento aqui, né, nessa junção e prende com o alfinete. E a gente vai passar meio pé de máquina nesse U aqui, deixando aqui aberto. Como esse meu tecido desfia muito, eu vou passar depois, eu já venho e passo um zigue-zague na volta inteira. É só mudar o pontinho na máquina para o pontinho zigue-zague e passar aqui bem na beiradinha na volta inteira. Ele ajuda a segurar o tecido de desfiar tanto. Agora nós vamos desvirar assim e nós vamos pegar 2 fitas com 50 centímetros de comprimento, qualquer fita que você queira, que combine. Eu tenho essa ferramentinha, como vocês sabem, mas você pode usar aquele alfinete de segurança. Então nós vamos passar daqui assim e continuar. Vamos vir aqui, dar a volta, observando a posição da fita. Então vem aqui e a gente vai sair para esse lado aqui, tá vendo? Vai ficar aqui presinho e aqui solto. E agora com a outra fita nós vamos fazer do lado contrário. Nós vamos começar colocando desse lado que tá presa a fita. Então você vem por aqui, sai aqui desse lado e já entra nessa parte aqui de trás e sai aqui. Então a gente ficou fechadinho aqui, soltinho aqui, fechadinho aqui, soltinho aqui. Pra quê? Pra agora a gente conseguir puxar e fechar o nosso saquinho. Olha que fofura que fica.
Aqui nessa ponta você pode decorar, você pode colocar alguma pedrinha, você pode simplesmente dar só um nozinho e assim ele já tá fechadinho aqui. Quando você quiser abrir é só puxar assim e para fechar você fecha assim. Nesse saquinho você pode colocar bombons, balinhas, o que você quiser presentear na Páscoa, às vezes até uma bijuteria, mas no saquinho de coelho tem a ver com a Páscoa. Uma outra sugestão que eu dou é você posicionar diferente a forma de montar para que a orelhinha fique para trás. A orelhinha ficando para trás, você pode colocar aqui numa mesa posta garfos e facas, então fica super bonitinho também. A diferença para você fazer isso é você bordar o rostinho nessa partezinha sem orelhas. Eu fiz esses 3 aqui rapidinho, agora mesmo, enquanto eu tava fazendo o vídeo. Nesse eu coloquei os lacinhos, eu amarrei um lacinho em volta, também pus a orelhinha pra frente. E olha como fica muito charmosinho para você fazer vários aí com qualquer tecido. E o saquinho, além de ser uma embalagem, ele fica depois para uso. Como eu disse, pode ser um porta-talher, pode ser um porta-bijuterias quando vai viajar. Então ele é muito útil, além de ser uma embalagem de presente super fofa.
beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. E feliz Páscoa! Tchau!